Pronto. Então vamos começar. 15. Pronto. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rafael, do Grupo PET Conexões Ambientais, do campus Porto Alegre. E hoje nós vamos mergulhar numa conversa sobre comunidades, juventude, transformação social e ação colaborativa. Recebemos um convidado muito especial, o Christian Pellig, do Instituto Social 10, uma organização que tem feito a diferença em territórios periféricos. E também tenho o prazer de dividir a mesa com os meus colegas de grupo, Alexandre e Michele, que estão à frente do nosso projeto PET Comunidade. Tudo bom, Michele? Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde, independente da hora que você está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Michele e é um prazer estar aqui com você em mais um episódio do nosso podcast. Então fica com a gente, pega teu café, teu chimarrão ou só dá o play e vem nessa com a gente. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Alexandre e para a Michele, que vão contar um pouco sobre o PET Comunidades. Este projeto que nasceu dentro do nosso grupo e que vai muito além da nossa universidade, do Instituto Federal. Alexandre, Michele, podem falar um pouco para nós sobre esse projeto? Olá, pessoal. Primeiro, queria agradecer o convite. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da história do PET na comunidade. Um projeto que tem sido muito importante para mim e para o grupo como um todo. Tudo começou com uma inquietação. O conhecimento produzido na universidade precisa dialogar com a realidade das pessoas, especialmente das comunidades marcadas por desigualdades. Quando falamos em mudanças climáticas, essa conexão se torna ainda mais urgente. A forma como nos relacionamos com a natureza está diretamente ligada às crises atuais, agravadas pelo afastamento histórico e pela visão da natureza apenas como um recurso. Logo após a fundação de Porto Alegre, já se começam a registrar os primeiros relatos de enchentes, ou seja, não é de hoje que a cidade convive com esse tipo de evento. As cheias sempre fizeram parte da história do Guaíba e do território que a gente ocupa. Hoje, a gente sabe que as ações humanas estão acelerando esse processo. E o que muda ao longo do tempo é a forma como a cidade responde, ou deixa de responder, a esses eventos. Isso está profundamente ligado às escolhas políticas, ao modelo de ocupação urbana e às desigualdades sociais que só se aprofundam. O embrião do projeto nasceu antes das cheias de maio de 2024. Eu tinha lido uma matéria no Sul 21 que falava que cerca de 30% dos imóveis do centro de Porto Alegre estavam desocupados. Aquilo me impactou muito. E, ao mesmo tempo, eu vim observando o trajeto que faço pela Zona Sul e principalmente o centro, onde fica a nossa sede do IFRS, o prédio do INSS também. E comecei a perceber uma mudança forte na cidade, muitos prédios abandonados e cada vez mais pessoas vivendo na rua. Foi aí que surgiu a ideia de escrever um texto para a nossa revista, a Pet News, falando sobre o centro como uma alternativa habitacional para a cidade. Escrevi esse texto e mandei para o Rafael, uns 2 dias antes das chuvas começarem, em abril. E ele foi publicado logo depois que voltamos às atividades no IF. Durante a enchente, me chamou muita atenção o trabalho da Cozinha Solidária e de tantas outras organizações da sociedade civil que se mobilizaram de forma rápida, direta e muito eficaz. Foi algo que me tocou profundamente, porque mostrava na prática o que significa solidariedade e organização popular diante de uma crise. Então, quando a gente voltou às atividades depois da enchente, surgiu a ideia de fazer o episódio Balbúrdia, o nosso podcast, falando sobre a Cozinha Solidária. O IFRS oferece diversos cursos gratuitos e de qualidade, com a possibilidade de acesso e auxílios estudantis. Em uma das conversas com o Fernandão, surgiu a ideia de levar essa formação até a ocupação Maria da Conceição Tavares. O Fernandão foi
o que nos apresentou a cozinha no podcast, que surgiu logo após a enchente, reunindo grande parte das pessoas atingidas, especialmente o pessoal da ilha, que acabou ficando sem alternativa de moradia. No final de 2024, dentro do PET, elaboramos o cronograma das atividades para 2025. E, a partir disso, estruturamos o projeto PET na comunidade. O projeto de extensão tem o objetivo de fortalecer a inserção de jovens e adultos na comunidade em situação de vulnerabilidade, fornecendo informações e acompanhamento que auxiliam no projeto seletivo e na permanência na instituição. A iniciativa está alinhada à política pública educacional do IFRS, que promove a inclusão e a permanência estudantil. Essa ação faz parte do trabalho de extensão do PET na comunidade desenvolvida pelos discentes bolsistas. Eu, Alexandre Ribeiro, Lúcio Ferreira e Michele Matias. E a Maura, nossa nova integrante, sob a tutoria do professor Celso Canto. No início do semestre de 2025, além da aproximação com a comunidade da Ocupação Maria da Conceição Tavares, também começamos uma articulação com o Centro da Juventude, CJ. Fizemos contato com o Caio da Ocupação e, a partir desse diálogo, construímos, junto com o núcleo pedagógico do MST, a metodologia que aplicaríamos, respeitando e considerando as realidades específicas da comunidade. Essa construção conjunta foi essencial para as ações, que as ações estivessem alinhadas com as necessidades locais e para que o processo educativo fosse realmente significativo, participativo também. Então, esse foi o surgimento, né, do projeto PET na escola. Tanto ele foi um embrião, surgiu antes da enchente, e ele se desenvolveu dentro da Cozinha Solidária também, e nasceu no início do semestre, né? Sim. E fizemos algumas intervenções dentro da comunidade, né? Reuniões com o núcleo pedagógico, e desenvolvemos o projeto. Eu vou passar um pouco a fala também para a Michele, né? Eu lembro desse teu texto que tu passou ali, né? A gente postou, foi que começou a fez 2, 3 podcasts. Isso, exatamente, né? Exatamente. Depois também foi a publicação do Pet News, eu me lembro que a gente fez, esse teu texto rendeu bastante, né? E tu, Michele, quer falar? Ali foi um embrião, né? E agora ele nasceu. Sim. E a Michele quer falar alguma coisa sobre o projeto também, Michele? Sim, eu vou acrescentar algumas informações, né, à fala do Alexandre. Então, como ele mesmo mencionou, nós fizemos essas reuniões que acontecem, né, mensalmente, né, e uma das ideias era criar o projeto de extensão PET na comunidade. E como atualmente eu estou, né, educadora social, assim como o meu colega Christian Pelige, mais conhecido como Pelige, a ideia foi realmente levar, né, o PET na comunidade para o centro da juventude, né? Acho que nada mais justo, né, e valioso do que os nossos jovens, né, terem acesso a essas informações, né? Então a gente decidiu, né, juntos, que o projeto seria desenvolvido no Centro da Juventude Cruzeiro, CJ, em parceria com a ONG Instituto Social 10, né, que integra o Programa de Oportunidade e Direitos, que é um programa do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, o objetivo é poder acompanhar e apoiar esses jovens no processo de ingresso e permanência no Instituto Federal Campus Porto Alegre, incentivando-os a se tornarem multiplicadores em suas comunidades, ou seja, não só os jovens, mas também estender para seus familiares e amigos, né? E a metodologia que foi aplicada, ela foi dividida em 3 etapas principais. Então, a primeira é a sensibilização e mobilização, uma apresentação institucional. Nós fizemos uma visita ao CJ Cruzeiro no mês de março, onde nós apresentamos o projeto para a coordenadora Meg, estava presente também a psicóloga, a Giovana, a pedagoga,
a Silvana também, posteriormente, nós compartilhamos o projeto com ela, e também a presença dos estudantes, né, dos bolsistas do PET, eu, o Alexandre e também o professor Celso estava conosco nessa visita, né, que foi obviamente, presencial. Então, seria realmente promover essa aproximação entre os profissionais também do CJ, né, a coordenação, enfim, todas as pessoas que trabalham lá. E também nós criamos, né, um questionário, fizemos a aplicação de um questionário diagnóstico para identificar o perfil socioeconômico e escolar desses jovens. E a partir deste questionário, nós promovemos um outro encontro, aí um encontro com os jovens, né? Foi feito um encontro com os jovens multiplicadores, com uma roda de conversa, né? Para apresentar o IFRS e compreender também, né, os interesses deles, as dúvidas, né, e quais seriam as barreiras também. E esse encontro, ele foi um encontro informativo, que aconteceu em abril, né, e ali foi falado de como ingressar no IFRS Campus Porto Alegre, né, as formas de acesso, editais, cronogramas, os cursos foram apresentados, todos os cursos que estão disponíveis, né, o programa de apoio estudantil e assistência social também, né, direitos estudantis e permanência na instituição, né, porque a ideia é isso, né, falar das formas de acesso, das bolsas que estão disponíveis também, que é uma forma de garantir, né, a permanência e êxito dos estudantes. E a outra parte da nossa metodologia é o acompanhamento e multiplicação. Nós temos a ideia, né, de fazer uma mentoria continuada, né, nós, os facilitadores, os bolsistas do PET, com esses jovens, fazer um acompanhamento durante o processo seletivo, e nós sabemos que ele é bem burocrático e requer todo um acompanhamento, né, também desde o ingresso, dar um suporte, até mesmo da adaptação acadêmica. E também para que eles se tornem multiplicadores dessa informação, como eu já havia falado lá no início, né? Que eles possam também estar preparados para compartilhar as informações, né, com outras pessoas também da comunidade. Então, eu acho que é isso, né? Encerro a minha fala aqui e essa é a minha contribuição também. E a gente sabe como os editais ali são. Acho que nem quem fez o edital entende o edital direito, né? É verdade. Eu gostaria de acrescentar uma coisa. Claro, sim. Certo. São duas. A ocupação Maria da Conceição Tavares e CJ são duas metodologias distintas, né, que aplicamos. São perfis diferentes, né? Então, cada comunidade a gente tenta adaptar conforme a sua necessidade. Seria isso. Ótimo. Então, legal ouvir isso, bacana, né? Eu não estava dentro do projeto, então eu estava meio por fora só vendo o que vocês fazendo, né? A gente sabe como foi trabalhoso e como foi estudado para fazer isso, não foi só lá fazer, né? E já que a gente já teve um panorama, a gente já viu como é que foi montado esse projeto dentro do PET, né? Então eu vou agora chamar o Christian, né? Pedir para o Christian se apresentar e... Desculpa, vamos começar, vou cortar essa parte, eu me embanei. Então, legal demais ouvir isso, foi muito bacana. Agora que a gente já entendeu como funcionou esse projeto e como eu sei o trabalho que deu, eu sei o embasamento que vocês tiveram, né? Eu vou chamar o Christian, então, uma ótima ideia, hora para o Christian entrar, conversar, eu quero que o Christian se apresente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que o pessoal vai ouvir isso, Christian, tá? Se apresenta para nós, fala um pouco sobre você, aí depois eu vou deixar para a Michelle e para o Alexandre fazer algumas perguntas para você, tá? Boa noite, pessoal, tudo certo? Obrigado pelo convite, Rafael, Michele, Alexandre, vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Então, eu me chamo Christian Perigi, né? Tenho 34 anos, sou atualmente responsável pela comunicação dessa instituição, né? Na qual eu estou representando aqui também, que é o Instituto Social 10. Mas antes disso, sou pai da Isis, uma criança linda de 10 anos. Também fui educador social por alguns anos, atuei como oficineiro também, né, de grafite, desenho, e estou nessa área, né, social já faz alguns anos, né, acho que uns 12 anos, trabalhando em diversas outras ações também, né. Dedico também parte do meu tempo para auxiliar
outras ações sociais que acontecem dentro das comunidades, tanto da minha cidade, Porto Alegre, Viamão, né, toda a região metropolitana. Então, trabalho muito, né, com foco em fotografia e audiovisual e tento utilizar essa ferramenta da qual, né, eu aprendi e hoje trabalho com isso para alavancar, né, outros projetos também, né? Então, esse é um dos meus principais papéis hoje em dia, né? Usar essa ferramenta do audiovisual para auxiliar essas ações que são bem importantes, né, dentro das comunidades. Bacana. E aí, Michele, quer fazer? Michele, Alexandre, deixo para vocês. Quero fazer uma pergunta para Então, ele? eu tenho uma pergunta aqui que está no, né, no nosso roteiro. Christian ou Pelige, te chamo de Pelige, pode ser? Pode ser. Prefere, né? Pelige, você pode contar um pouco sobre como sua trajetória no Instituto Social 10... Não, para aí, vamos ter que fazer de novo, só um pouquinho. Tranquilo, a gente edita. Ah, tá, eu me perdi ali, edita, tá. Pelige, você pode contar um pouco sobre como começou sua trajetória no Instituto Social 10? O que te motivou a entrar nesse tipo de atuação social? Bom, eu inicio, né, na instituição lá em 2011. Era uma época onde eu estava muito ativo, né, no grafite, né? Eu sempre fui uma pessoa criativa. Então, quando a gente não encontra as melhores ferramentas para extravasar, a gente vai com o que está mais próximo da gente, né? Então, eu era skatista desde os meus 11 anos de idade, então o ambiente urbano sempre fez parte de mim. Transitar, conhecer espaços da cidade, né, e visualizar também. Então, o grafite sempre me apeteceu assim visualmente, né? Então, lá em 2010, comecei a pintar, né, nas ruas de Porto Alegre, região metropolitana. Fui melhorando, né, meu trabalho, a minha arte, fui conhecendo pessoas, outras pessoas foram me conhecendo também através de murais na qual eu participava. Então, eu conheci a instituição, né, que eu trabalho hoje. Fui convidado a ministrar oficinas de grafite em alguns projetos, né, dentro dessa instituição. E, com o tempo, outros projetos foram aparecendo, até que em 2017, no finalzinho ali, quase 2018, a instituição ela estava com um projeto grande, né, que era o Centro da Juventude Cruzeiro, no qual a Michelle já apresentou, né, faz parte do POD. E ali eu tive uma missão, né, de abraçar, né, a comunicação desse projeto. Como sendo grafiteiro e afins, assim, eu sempre gostei de tecnologia também, né? E no grafite a gente sempre fala que o grafite ele é efêmero. Essa palavra é bem batida assim nesse rolê do grafite, por conta o grafite ele é feito na rua, né? Então a gente não tem uma segurança de que aquela pintura vá durar por muito tempo. Ela pode ser riscada, pode ser pintada, ela pode ser pichada. Então um dos meus artifícios de fazer aquela pintura durar para sempre era o ato de fotografar, né? Registrar essas fotografias. Então, lá em 2011, 2012, né? Eu já desenhava, já fazia ilustração. Então, quando eu ia registrar essas pinturas, eu tinha um olhar um pouco mais artístico, né? Eu não queria apenas o registro. Eu queria me aprofundar um pouco mais, né? Então, eu comecei a entender um pouco mais de fotografia e tal, né? Mas estava tudo certo, ficou naquele momento lá. Lá em 2017, quando me chamaram para a comunicação, né, da instituição, do projeto, na verdade, por conta dessas habilidades do qual eu já tinha, né, então comecei a fotografar, fazer os registros, né, entender um pouco mais de redes sociais, e até que eu me apaixonei pela fotografia. Até então, transitei em diversos subempregos que a gente fala, né, a gente eu não tinha uma profissão, né? Então, quando eu me apaixonei pela fotografia, foi um momento também de catarse para mim, entendimento assim que, bom, é isso que eu quero, é isso que eu amo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pensar mais sobre a minha profissão, me aprofundar nos estudos também, né? Então, oriundo de comunidade, de família também, né, com alguns problemas financeiros, eu não tive as oportunidades que eu gostaria de ter, né? Então, naquele momento ali,
foi um momento também de virada de chave da minha vida e entender, né, que eu poderia ser um profissional e entender que eu poderia ir atrás de uma profissão. Então foi um momento assim onde mudou a minha vida, né? E muda até hoje, né? E eu tento trazer isso para tudo que eu faço, né? Então, mesmo na época onde eu fazia grafite, sempre fez parte de mim educar, né? Então, quando a gente fazia muito evento em escolas, de mutirão, né, para pintar a escola, reformar, né, de Uhum. forma a partir do grafite, e sempre fez parte de mim estar com a gurizada da comunidade, trazer, olha, é assim que se faz, é assim que a gente pinta, né? Então, eu tenho diversos registros assim desses eventos onde eu estou ali com os jovens ensinando e tal, né? Então, digo que eu sempre fui um educador, só não sabia, né? Então mais ou menos é isso, né? Hoje já faz 6 anos, eu acho, né, que eu estou trabalhando lá, atuando na comunicação da instituição, né? E como eu me apaixonei pela fotografia, eu gosto também de apresentar a fotografia para outras pessoas. Então, nessa mesma instituição, eu fui educador de fotografia durante 5 anos, né? Tive a oportunidade de passar o bastão para um aluno meu, né, onde ele virou educador dessa instituição por alguns anos, e assim a gente vai trabalhando, né? Tentando passar o que a gente sabe, tentando compartilhar, né, o que a gente ganhou de certa forma, né, para que outras pessoas também possam se oportunizar com isso. Então, hoje é a minha missão, é essa, né, poder oportunizar outros jovens também. Que legal. E tu teve um aluno teu que virou professor lá depois. É isso? Oh, Exatamente. bacana. E é muito legal porque esse mesmo aluno que virou educador, ele seguiu os meus passos, né? Ele é meu pupilo e hoje ele está à frente da comunicação de um outro centro da juventude, né? No caso somos 6, são 6 centros da juventude, cada centro da juventude é uma OSC diferente, né? E ele é o responsável pela comunicação desse centro da juventude dessa outra OSC, né? Ele foi trilhando seus passos também, né? Então fico bem Bacana. feliz assim de saber que essas sementes elas, né, germinaram. É o que a gente fala. O Alexandre e a Michelle eles são da gestão, eu sou da LC, né? Vou ser professor de química, né? E a gente sempre fala, nós somos o reflexo dos nossos professores. Então, e acho que para o professor ensinar e ver que ele está indo seguindo teus passos é que tu foi um bom professor, né? Foi um bom educador. Parabéns. Então, Assim espero. Michelle, Alexandre, querem falar alguma coisa a mais? Eu acho que é o Alexandre agora. Pelo roteiro, Alexandre. Tem áudio. Está sem áudio. Eu queria primeiramente agradecer a participação do Christian e o do relato muito importante que ele está apresentando para nós, né? E aproveitar e fazer uma pergunta. E hoje, dentro do Instituto Social 10, quais são os projetos que você tem desenvolvido ou acompanhado? Tem algum que você considera mais marcante? Dentro do Centro da Juventude, eu acho que o meu papel como educador de fotografia foi o mais marcante para mim. Esse projeto, né, o Centro da Juventude, ele é um espaço onde a gente oferta cursos profissionalizantes e oficinas temáticas também. E por algum tempo o meu intuito era esse, né, formar jovens para que eles possam se inserir no mercado de trabalho, né, com uma fotografia. Só que com o tempo eu fui percebendo que não é todo jovem que vai conseguir ou vai se apaixonar pela fotografia como eu me apaixonei, ou vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? Então, com o tempo, eu fui entendendo algumas necessidades desses jovens e comecei a trabalhar um pouco mais esse curso que eu ministrava, mais voltado para a comunicação mesmo. Muitos jovens acessam o Centro da Juventude e a gente sabe que se comunicar não é tão fácil, né? Para um jovem que tem várias questões que são oriundos de comunidade também, né? Então, com o tempo, fui percebendo que uma ferramenta que eu podia passar para eles era se comunicar, né? Eu acho lindo, incrível a frase que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas dentro do mercado de trabalho, se comunicar verbalmente é muito importante. Então, eu acho que o meu feedback
mais incrível, assim, que de fato eu me emociono, é quando um jovem, né, ele vem me dar um feedback dizendo: olha só, senhor, sabe aquela aula que tu me forçou, entre aspas, né, a me apresentar e tal, né? Porque minhas aulas sempre foram essas, né, de muito comunicativa. Então eu sentava em roda, né, com os jovens para que todos possam se ver, se enxergar, fazia uma apresentação de quem eu sou, tentava fazer com que eles se apresentassem também. Alguns alunos demoravam, na segunda aula, de repente se apresentavam, mas chegou num momento onde eu entendi que eles precisavam se comunicar de alguma forma, né? Então, toda aula eu tentava utilizar alguma ferramenta que eles pudessem fazer isso. Ter, atividades onde a gente poderia separar em grupos e eles conversar com jovens que não estavam no grupo deles, né? Fazer essa mistura entre eles. Então, eu acho que o meu maior feedback, assim, o meu maior projeto dentro do CJ é isso, é a comunicação, né, desses jovens. Eles poderem, de repente, participar de uma entrevista de emprego e saber se colocar, saber dizer o que gosta, saber dizer o que eles querem para o futuro, entender também, né? Sei que eles entram muito jovem, é difícil de cara tu já saber o que tu quer para o futuro, mas falo muito sobre né, aproveitar as oportunidades, né? Daqui a pouco o jovem não sabe muito bem o que ele quer, mas se ele ir fazer um curso de gastronomia, fazer um curso de fotografia, informática, né? Aproveitar essas oportunidades que a gente oferece, porque daqui a pouco, que nem aconteceu comigo, né, que caí ali na comunicação, dar esse brilho e se apaixonar por alguma profissão, né? E pensar em uma profissão, né? Porque a maioria desses jovens, assim como eu, eles acessam o mercado de trabalho sem saber o que querem, né? E aceitar qualquer coisa, assim, né? Então, eu tento criar essa pulga na orelha deles, sabe? De pensar um pouco mais, assim, o que eles querem como profissão, né? Então, e sempre utilizando a arte disso, né? Os meus alunos, eles sempre têm aquele pezinho na arte, então tento brincar com isso, né? Usar essas ferramentas para que eles possam também vislumbrar um emprego que eles gostem de trabalhar, né? Uma profissão, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que esse feedback para mim é o que me emociona, assim. É o que a gente fala na licenciatura, às vezes a gente só anseia, a gente só deseja o que a gente conhece. Então vocês têm que conhecer aquilo ali, né? Para querer aquilo ali, para querer ser fotógrafo, entrar na fotografia, entrar na qualquer. Então é interessante eles saberem desses cursos e terem acesso a isso, né? Exatamente. Bom, Michele, agora é você. Sim, sim. Não, eu estava na tela procurando o roteiro, peraí. Desculpa, eu edito depois. Pelige, você vê diferenças entre os desafios enfrentados por comunidades em diferentes regiões ou existem padrões que se repetem? Então, eu atuando no Centro da Juventude Cruzeiro e em Viamão, a gente entende que é óbvio que existem padrões que se repetem, dificuldade de acesso, de financeiro, diversos sentidos, mas também eu entendo que cada local tem suas diferenças, né? Então, às vezes a forma de se comunicar é totalmente diferente de jovens da Cruzeiro, da Grande Cruzeiro, né, do Complexo da Cruzeiro, com o pessoal de Viamão. Eu vejo essa diferença, né? Não é por isso que também existem juventudes, né? Essa palavra no plural, porque de fato existe essa diferenciação, né? Então, por diversos fatores, né? Então, realmente tem essa diferença assim de público, né? Então, daqui a pouco uma atividade que acontece super legal, né, de grupo em Viamão, talvez não vá acontecer na Cruzeiro e vice-versa, né? A gente tem diversos relatos, né? Como eu trabalho na comunicação, preciso me comunicar, então converso muito com os educadores, né? Para resgatar esses relatos sobre os seus alunos, e é comum eu ter esse feedback dos educadores também, dizer, nossa, essa aula foi muito boa lá na comunidade X, e aqui não aconteceu, ou aqui foi diferente, ou aqui foi melhor, e afins, né? Então, esse público, eles são bem diversos mesmo. E eu pude ter essa percepção atuando nesses dois espaços, né?
Então, eu acho que é importante saber, né, entender o teu público, né, para fazer o melhor trabalho, assim. Mas por mais que tenha essas coisas parecidas e iguais, tem muita diferença também. É, é. São lugares perto, mas nem sempre são as mesmas pessoas, né? Não é a mesma vivência, né? Exatamente. Exatamente. Olha os dois, exatamente. Que eu também tenho essas percepções também, bem como o Peligi falou. Bem lembrado. Também é importante também entender que quando como a gente trabalha nesses dois espaços, né, no Complexo da Cruzeiro e em Viamão, a gente atende um bairro em Porto Alegre, que é essa Grande Cruzeiro. E a gente entende também que, por ser um bairro menor que uma cidade, né, e ser mais populosa, se a gente for pensar, né, pela região, a gente entende que tem a questão do tráfico dentro das comunidades, então a realidade, né, de um público é totalmente diferente da realidade de outro, né? Por mais que tenha tráfico também em Viamão, mas às vezes são jovens que é de um bairro específico que daqui a pouco ali não tem, mas no bairro seguinte tem, né? Diferente do Complexo da Cruzeiro ali, né? Que é uma realidade, eu acho que um pouco mais próxima dos nossos jovens, né? Uhum. Então tá, obrigado. Alexandre, agora você. Christian, como você enxerga o papel da juventude nas transformações desses territórios? E como o Instituto Social 10 estimula esse protagonismo? Dentro do Centro da Juventude, a gente tem um eixo que se chama Jovem Multiplicador. São jovens que passam pelo processo ali do Centro da Juventude, onde eles fizeram cursos profissionalizantes ou oficinas, mas que a partir desse momento, né, que eles concluíram esse curso, eles estão aptos a concorrer a uma vaga, né, para esse eixo que é Jovem Multiplicador, que é quase parecido com o Jovem Aprendiz, né? Nesse eixo, o jovem ele recebe uma bolsa, né, que auxilia nos estudos dele dentro do CJ. Só que nesse eixo a gente trabalha muito o posicionamento desses jovens, né? É jovem multiplicador com o intuito de eles multiplicarem. Então acho que é o espaço, é o momento que a gente tem para trabalhar o protagonismo deles dentro das suas comunidades, porque é difícil a gente acessar esse jovem que foi lá e só fez um curso e a gente tem um tempo só para ministrar o curso, né? Diferente de estar fazendo só um curso, lá eles estão dispostos, né? Eles estão abertos, né? Para trabalhar um pouco isso. Então, a gente tem muito esse feedback de jovens que, a partir do letramento que eles começam a ter dentro do espaço, e eles começam a disseminar isso também pela rede mais próxima, familiar, né, amigos. E hoje é muito legal a gente saber que a comunidade já conhece, né, esses jovens, né? A gente sempre pede que eles utilizem a camiseta do projeto e afins. Então, é legal saber que a comunidade já conhece, que eles entendem que aquele jovem é um jovem, né, que está pensando no futuro, né, que está correndo atrás. Então, a gente trabalha nesse momento, né, como jovem multiplicador, poder passar isso para que eles possam multiplicar, né, para que eles possam mostrar para a comunidade através de divulgação, né, do espaço. Então, esse é o momento que a gente tem para letrar, de uma certa forma, esses jovens. A gente tem diversas discussões, né, a pauta racial, por exemplo, que é bem forte, a Sim. pauta LGBTQIA+, né? Então a gente nesse espaço é um espaço onde a gente consegue elaborar e se aprofundar mais nesses temas, né? E sempre, né, cativando eles, né, de uma forma e vendo, né, como que eles podem fazer isso dentro das comunidades deles. A gente já participou de diversos projetos onde esses jovens teriam que criar projetos para dentro da comunidade, com o intuito de melhorar a comunidade de alguma forma. A gente participou de festivais onde fomos selecionados, né? Então, são essas sementes que a gente vai plantando, né, para que o jovem possa disseminar dentro da comunidade deles também, né, para que eles possam ser pessoas ativas dentro do espaço. A gente tem esse papel de formação. A gente formou diversos jovens que se tornaram essas representatividades dentro da comunidade, né? Então, para nós é importante que isso aconteça e faz parte do nosso papel também, que o jovem ele se entenda como parte, né, do seu espaço.
né? Que ele não é só uma pessoa que está ali como ele está ali como representante do seu espaço também. Né? Sim. E aí, aproveitando que tu falou, eu vou fazer minha pergunta então agora. Então, eu tenho aqui uma reflexão. Tá? Eu bolei essa pergunta pensando nisso, que é uma das propostas desse projeto do pessoal, que eu não faço parte do projeto do GT deles, no PET a gente divide os GTs, né? Eu estou parte mais da comunicação, tipo tu assim, né? E aí a gente sempre achou ali que isso é uma crítica às universidades e tudo, que nós somos universitários aqui, né? Que a universidade normalmente, ou geralmente até, estão muito distante da realidade da comunidade, né? O Instituto Federal vem mais ou menos para... Uma das propostas do Instituto Federal é essa, é diminuir isso, né? Tanto que nós temos ali, em Viamão tem o Instituto Federal na Restinga, tem o centro, nós somos o do centro, né? Mas tem até, por sinal, o centro é o mais longe para mim, né? Mas o que tu acha que esse tipo de projeto que o PET tem, esse tipo de projeto de extensão, não só do PET, mas todos os projetos de extensão, né? Pode ajudar a diminuir essa distância e para construir mais pontes, né? Construir mais relacionamentos com as comunidades, né? Que eu acho que a universidade tem que pensar nisso o tempo todo, né? Tem que pensar no bem maior, né? Onde tem mais. O que tu acha disso, Christian? Esses projetos não só podem contribuir, como já estão contribuindo, né? Essa aproximação do IFE com os centros está trazendo uma visão tanto para a equipe também, né? Mas muito para esses jovens. A gente levar esses jovens, né, dentro dessas parcerias que a gente está fazendo. A gente tem uma parceria ali com o IFE Porto Alegre, através do projeto de extensão Pua Lab, né? Onde a gente levou alguns jovens para participar de algumas atividades. Semana retrasada, se não me engano, a gente levou os jovens do Centro da Juventude Viamão para o IFE Campus Viamão, e foi muito, muito importante, porque muitos jovens relataram que eles viram outros jovens igual eles lá, e outros jovens com as características deles, né? Então, isso que é diferente. Lá a gente eles conseguiram participar, conhecer o espaço, né? E durante o intervalo das atividades de quem estuda lá, eles, né, se enxergaram, né? E eles pensaram, poxa, se essa galera que é muito parecida comigo está aqui, eu também posso. Então, fazer essa aproximação da instituição, né, do IFE com o Instituto está sendo incrível, muito por isso, né? Acredito que quase todos esses jovens que passaram e participaram dessas atividades, né, de ir até o IFE, ali aquela pulguinha, né, atrás da orelha se criou, e hoje eles devem estar pensando, poxa, quem sabe, né, ano que vem eu não vou estar lá também, né, quando eu terminar o ensino médio, ou acho que, se eu não me engano, o IFE ele tem o ensino médio lá também, né, então muitos jovens já estudavam lá, na verdade, tem alguns jovens nossos que estudam lá, então eu acho que de todas as universidades, assim, né, que a gente já frequentou, eu acho que esse lugar, esse espaço foi onde eles mais se viram, né, porque a gente vai em outras instituições, a gente sabe que a gente não se enxerga lá, né, e diferente do IFE, eles se enxergam e prospectam, né, então não vira mais um se, é tipo, eu vou, né, tipo, eu vou me organizar para que isso aconteça. Então, essa semente, elas já estão germinando, né? Isso não é mais futuro, é presente. Então, acho que, inclusive, essa parceria tem que continuar. Mais projetos de extensões que abraçam a comunidade têm que ser criados. Eu acho que é importante para que o IFE, né, possa mostrar também, né, que ele abraça as comunidades. Então, acho que está sendo bem importante, assim. Aquela coisa, né? Eles vão ali, bem que podem pertencer àquele. Porque tu vai na URGS, depende do lugar que tu vai lá, não é falar mal da URGS, tô já falando, né? Eu não quis citar nomes, né? Exatamente. Eu estudei uma época na Unicinos também. Eu nunca achei me pertencendo lá, achei que eu achava que é um lugar muito
muito elitista. Tá? Mas se vem ali, né? Pô, olha aqui, ó, faculdade, pô, tá todo mundo aqui, eu consigo, é tranquilo, eu consigo participar, né? Começa o ensino médio, o IF tem isso, né? Integração do médio com o técnico superior, né? Eles podem subir ali dentro. Tem um colega nosso aqui do IF, aqui do PET, que é o Murilo, né? Ele fez lá ensino médio, ensino técnico, e agora tá no superior. Ele passou pelos três, tá vendo? Tá no PET com a gente hoje em dia, né? Eu acho que essa função do IF função social que o IF tem é muito, por isso que desculpa o palavreado, mas eu pago pau muito pro IF, né? Porque o IF é muito bom nisso, né? Eu gostaria também de dar uma contribuição, né? Não posso deixar de falar, porque eu já estava aqui em lágrimas ouvindo o Pelige, né? Então, assim, isso é muito parte da minha história, minha e do Alexandre, né? Nós dois estudamos no IF Viamão, só que a gente não se encontrou lá. Por alguma razão, a gente se encontrou no IF Porto Alegre. Então, quando eu iniciei também no Centro da Juventude de Viamão, né? Isso era uma coisa, quando eu me apresentava, eu sempre dizia, olha, eu sou estudante de gestão ambiental e estudo no IF Viamão. Né? Então, agora, ver os jovens acessarem esses espaços que a gente acredita, como o Rafa falou, né? A gente levanta, né, a bandeira do Instituto Federal, e porque é isso, é um lugar acolhedor, é um lugar onde as pessoas se sentem pertencimento, eu acho que isso, sentem o pertencimento, né? Eu acho que essa é a palavra, que você se sente pertencente, você enxerga os seus pares, você tem um lugar onde você se sente acolhido também, que eu acho que é isso, assim, os professores, o acolhimento dos professores, desde dos funcionários, também dos servidores que estão lá. Então, assim, eu sou suspeita em falar também, né? Se eu começar aqui, vou ficar rasgando seda, mas é bem isso, sabe? E aí a gente vê os jovens, eu fiquei muito emocionada, assim, quando eu vi no Instagram, né, do Instituto Social 10, eu disse, olha que lindo, né, o que está acontecendo, olha que movimento bonito que está acontecendo, né? Então, acho que é isso que eu gostaria, assim, de compartilhar com vocês. Eu realmente, assim, fiquei muito emocionada com a tua fala, Peris, de trazer essa lembrança, né, deles estarem nesses lugares, assim, e um lugar que a gente acredita e que sabe que pode promover a mudança, né? Na vida desses jovens, é isso. Bom, então vamos agora para o último bloco. E se eu vou editar depois, tá? E aí agora a Michelle quer fazer uma pergunta para ele daí? É o Alexandre. Alexandre, tá, desculpa. Sem áudio. Christian, como a tua experiência como educador social contribuiu para o engajamento dos jovens nas atividades de robótica e formação no IF? Show. Então, né, para falar, né, desse recorte, né, dentro da minha área, os Centros da Juventude Cruzeiro e Viamão receberam equipamentos, né, de robótica e também uma sala específica para essa atividade. Porém, a gente ainda não tem um educador específico, mas o anseio, né, dos jovens entender o que eles vão poder produzir, né, fez com que me convidassem para apresentar essa sala, apresentar esses equipamentos. Dentro da comunicação, né, eu não trabalho diretamente com robótica, mas eu acredito que a robótica esteja presente, né, no nosso dia a dia. Então, como eu falei lá no início, né, onde eu gosto muito de tecnologia e dentro do quadro de equipe, eu seria essa pessoa referência, né, para falar sobre tecnologia. Então, me fizeram um convite, eles não quer apresentar, né, esse espaço para os jovens, né, mostrar o que a gente tem. Então, me aprofundei um pouco sobre, né, e entendi o que eu poderia falar para esses jovens, né. Então, ministrei essa oficina, né, apresentando, né, o que seria a robótica, com os principais fundamentos e como que a robótica está dentro do meu dia a dia, né. Eu, como trabalho no audiovisual, utilizo diversos equipamentos, como drone, gimbal, né. Então, mostrar para eles como funciona, né, essa área, né, e como que cada um também pode estar daqui a pouco, né, vislumbrando essa atividade, né, e ficou esse papel para mim mostrar para eles. Então, eu pude ministrar algumas oficinas, né, para esses jovens, mostrando nosso espaço, o que a gente tem hoje, o maquinário, a gente tem máquina de corte a laser, a gente tem diversos equipamentos para montar também, né,
alguns projetos, a gente tem 3D também, máquinas de 3D, então o meu intuito foi esse, né, mostrar para esses jovens o que tá por vir, né, e também, né, falar que a robótica está no dia a dia e que não é esse monstro, né, de 7 cabeças. Então, esse foi meu papel, né, desmistificar um pouco, né, essa área da robótica e sempre, né, cativando, né, meu meu objetivo sempre é cativar, né, os jovens para que eles gostem, né, do que eles estejam aprendendo, porque eu acredito muito nesse tipo de aula, né, onde o jovem gosta de estar ali, né, gosta de estar aprendendo, né, o processo evolutivo dele é bom, então meu intuito é sempre esse, né, tive esse papel dentro dos CJs, né. E tem lá impressora laser, impressora 3D. Temos lá, nos dois, É tipo nos dois Colab, CJs então, a gente assim, tem. do IFE. Isso, exatamente, né, não na proporção do Poalab, né, com a quantidade de equipamentos que eles têm lá, né, de uma forma um pouco mais enxuta, mas temos um espaço legal para que eles possam produzir, né. Então foi bem legal, a gente tem aquelas canetas 3D também, né, então, pude mostrar para eles desenharem, né, trabalharem com essas canetas, então muitos dali saíram já com essa vontade: "Meu Deus, eu não sabia que robótica era isso, né, eu achei que eu tinha que só programar e trabalhar com dados e, enfim, né, eu sei que esse espaço também vai acontecer e que é necessário, né, mas que eles possam entender também, né, que existe muito trabalho manual também, com ferramentas, né, então foi bem legal, assim, ver os olhos deles, assim, pensando, né, tipo, e querendo essa atividade, né, porque a gente sabe que comunidade, assim, né, ter equipamento sempre é complicado, né. Eu vim da área da fotografia, eu não tive nenhum amigo próximo que tinha equipamentos fotográficos, né. Então eu adquiri amigos da fotografia depois, né, já trabalhando na área, né, porque são equipamentos caros, né. Quando a gente fala de algum equipamento tecnológico é sempre mais complicado. Então foi Sim. bem legal, assim, ministrar essas atividades. E criança adora esse tipo de coisa, né? Criança, juventude, né? É, pescar no barril, como dizem, né? Eles adoram isso, né? Tá, e agora é a Michelle, né, Michelle? Eu vou fazer mais uma pergunta, Rafa, Perfeito? Vai lá. para o Christian. De que forma, Christian, tu utiliza a produção de vídeos para potencializar o aprendizado e a comunicação dos projetos com os jovens? Então, a gente trabalha muito com marketing interno, né, dentro do nosso espaço, né. Então, eu tento produzir material, né, que seja real, né. Então, muitos dos materiais que a gente produz, a gente não trabalha com encenação, né, a gente mostra o dia a dia, a gente grava as atividades com depoimentos desses jovens, né. E fora do centro da juventude da instituição, eu faço a mesma coisa com as ações sociais que eu acabo ajudando, né. Nos finais de semana, quando eu tenho espaço, né, na agenda, eu consigo estar apoiando alguns projetos sociais também, né, com essa ferramenta. A gente sabe que hoje em dia tudo é rede social, né, então produzir conteúdo é uma necessidade de muitas pessoas, né, de muitas, instituições também, né, ter uma rede social ativa como portfólio. A gente sabe que hoje em dia não é tão comum estar indo atrás de site, né, a gente vai ver o perfil do Instagram dos projetos, né, então meu papel é esse, né, mostrar de uma melhor forma e uma forma real, né, o que que a gente produz dentro dos nossos espaços, com pessoas reais, né. Sim. Bom, quem é o próximo? Não? É a Michelle? Eu. Isso. São só mais duas perguntas, então, que nós temos, né? Pelige, como você percebe o impacto da robótica na autoestima, no interesse pela ciência e no protagonismo dos jovens envolvidos? Show. Oriunda dessa parceria entre IFE, né, e o instituto, a gente conseguiu estar fazendo um curso, né, são 3 aulas com parceria com um projeto de extensão do IFE Porto Alegre, né, que é o POA. Nesse projeto a gente conseguiu levar 3 jovens de cada CJ, né, Cruzeiro e Viamão. E esses jovens, eles não participaram da minha atividade, né, então é bem comum, né, tipo: "Nossa, robótica? Como assim? Deve ser muito, muito difícil".
Então, a gente foi até Porto Alegre, né, participar desses projetos, e no primeiro momento eles, acredito que seja quase unânime, né, acreditar que aquilo não é para eles, porque por conta da dificuldade, né, que é isso. Só que o nosso educador ali, né, do Coalab, apresentou o espaço para eles, desmistificou também essa ideia de que robótica é extremamente difícil. A gente se utiliza de... Hoje em dia tem muitas coisas já pré-prontas, né, que vão te auxiliar num projeto. Então, ele apresentou os maquinários deles. Na última aula, que foi bem legal, na quarta-feira passada, eles puderam começar a produzir projetos, né, com os equipamentos que a gente tem lá. Então, existem softwares onde tu pode fazer testes antes de especificamente ligar uma máquina, né? Antes de tu botar os condutores ali e tudo mais, tu pode fazer um software, né? Estudar um software que tu consegue testar, ver se vai dar certo ou não, para depois fazer a montagem. Então, foi bem legal, assim, esses jovens entenderem que aquilo ali não é tão distante deles e que eles podem se aproximar, né? Podem estar trabalhando. Muitos desses jovens, principalmente de Viamão, eles já têm uma questão bastante com tecnologia, né? Tem jovens que, sei lá, um vizinho, um amigo estragou o celular, ele ia lá, arrumava, então nunca se entendeu que isso poderia auxiliar dentro da robótica, né? Então, quando ele chega nessa atividade, diz, nossa, mas eu sei que aplicativo é esse. Ah, eu já usei já essa ferramenta aqui, né? Então, ele começou, né, entender que, poxa, aquilo ali de repente é para ele, né? Falaram sobre os eventos que acontecem, né? Onde tu cria projetos de carro e tem aquelas provas e eles ficaram, nossa, que Sim. legal, quero muito produzir algo do tipo, né? Então, eu acho que como a gente está nesse momento muito de apresentar a robótica para eles, fica muito mais nesse campo de conhecimento mesmo, né? De entender como que funciona, né? E a gente espera que daqui a pouco a gente se aprofunde um pouco mais, né? Para que daqui a pouco, assim como aconteceu comigo, né? De me apaixonar pela fotografia, pode ser que um desses jovens estejam, né, apaixonados pela robótica e que sigam também nessa área. Então, eu acho que essa apresentação, né, é importante para eles, né? Que nem eu falo, né? Tipo, ter oportunidades, né? Eu acho que é bem importante. E se foi o professor André, foi o professor André Pérez que fez as aulas? Se foi o professor Como? André ali do Polar, foi o professor André que fez as aulas? Nossa, eu vou pedir desculpa, mas eu não lembro o nome deles. Não, tudo bem. Imagina que assim, queria responder. Porque assim, não tem como tu ir lá e não ser fisgado por ele. Porque é impressionante como ele é bom nisso, né? Como ele sabe Sim, explicar, como ele sim. sabe botar aquilo ali na cabeça, né? Tu sai dali e diz, eu No, quero fazer isso. Eu no acho que foi primeiro... ele, Rafa. Eu vou colocar, sabe aquela postagem que tu fez, Peligi? Vou colocar ali Sim, no grupo e daí tu vê. Eu acho que foi o professor André, eu acredito. Vai, deve ser eu assim. acho que É é. ele que é o Não, responsável ali. inclusive, se for ele, eu só esqueci o nome, mas se for ele, ele também está me ajudando a montar as máquinas que a gente tem dentro do espaço, né, do Centro da Juventude Cruzeiro de Viamão. Eu estou levando uma surra lá para montar uma máquina laser lá, conseguir ligar, né? Mas foi bem legal que no primeiro dia, por exemplo, os jovens eles chegaram lá e viram aquelas máquinas de impressão 3D. E ele desde o início falou, gente, vocês estão aqui ó, olhando as impressoras 3D, mas vocês vão se apaixonar pela máquina de corte a laser, né? E dito e feito, né? No primeiro dia a gente já fez, eles criaram alguns projetos de imagem no software ali, a gente conseguiu fazer suporte de celular, né? Tudo no primeiro dia, assim, eles ficaram tipo, meu Deus, eu quero muito voltar semana que vem para poder mexer um pouco mais na máquina. Isso foi bem legal. É o professor André, tenho certeza. Eu disse, tu sai de lá apaixonado por aquilo, não tem como. Tá. E Michele, tu agora também ainda? Quem é a próxima pergunta? Isso, a última pergunta agora. Não, a gente teve também a visita dos alunos do Inácio Montanha também, eles se apaixonaram, eles não queriam sair daquela sala. Foi muito legal a experiência também. É um perigo, que Então, eles chegam lá e vão pensar que o IF é só o Poalab, né, cara? é só o Polar. Não, o Polar ele rouba a cena, ele é o carro-chefe do IFE. Então, Peligi, quais estratégias você considera essenciais para manter os jovens motivados e conectados com as oportunidades educacionais do IFE? Então, eu acho que esses projetos de extensão, né, que
vão atrás dos jovens, porque eu falo muito para os meus alunos, fazendo um corte aqui, que comigo, por muito tempo, né, eu não tive um olhar para os estudos, né? Precisou uma pessoa vir e quase que puxar a minha mão para poder me aprofundar, sabe? E eu falo muito para esses jovens que eles precisam fazer isso também com outras pessoas, porque às vezes é aquela mão desse amigo que vai fazer ele ir para frente, estudar, né, trabalhar e tudo mais. Então, eu acho que esse primeiro passo que o IF está fazendo de apresentar, de ir até os locais é muito importante, né? Então, já mostra que existe essa preocupação, né, de que eles precisam estar lá, né, não por necessidade, mas porque eles fazem parte disso. Então, eu acho que esse já é de cara o mais incrível que o IF está fazendo hoje, né? Essas parcerias, né, com comunidade, eu acho que é muito importante. E eu acho que dentro do espaço, depois quando esse jovem ele vai para dentro do espaço, todas as visitas que a gente teve até hoje, eu senti esse acolhimento. Lá em Viamão foi incrível. A gente, não que em Porto Alegre também não tenha, mas em Porto Alegre foi um pouco mais enxuto, talvez. Espero que aconteça de uma forma maior também, né? Mas lá em Viamão, onde a gente levou mais de 80 jovens para dentro do IFE, foi incrível ver, né, esse olhar de pertencimento desses jovens. Então, eles chegaram lá, por mais que o IFE tenha levado eles até lá, quando eles chegaram lá, também foi incrível, né? Uh, Tanto dos professores, né, a equipe técnica que estava lá, os jovens que também se apresentaram lá para os nossos jovens. Então, teve outros projetos de extensão lá que fizeram apresentações para os nossos alunos e dizer, olha, aqui acontece isso, tá? Essas são as pessoas que fazem parte disso. E todas essas pessoas eram pessoas parecidas com a gente, né? Então, ser representativo, assim, eu acho que foi muito importante. Então, eu não sei como é que é no dia a dia as aulas, mas acredito que seja assim também, né? Com essas trocas de conversa que eu tive com os professores, né, com os educadores, e com as pessoas também que trabalham dentro do espaço, né? Essas conversas de corredor eu já vi, né? Como que eles lidam com os jovens, né? Então, teve momentos onde a gente estava comprando lanche e tinha alguns alunos conversando com os professores, a gente olhava tipo, nossa, que massa, né? Eu quero estar aqui, né? Então, eu acho que esse papel ele já acontece, né? De representatividade mesmo, né? Essa busca ativa desses jovens, esse estado dentro desse espaço também faz com que a permanência aconteça, acredito eu. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Quem sabe a gente pode. O ano passado a gente trouxe uma turma para Mostra Poa, né? Lembra, gente? Foi O dar. Inácio Montanha, os alunos do Exato. Inácio Montanha é uma das escolas que. Quem sabe a gente pode trazer pelo menos mais uma turma. Na Mostra a gente tem A agora no ideia. centro. Sim, a ideia é trazer, né? Claro, a ideia é lá, vou nessa conta que tá certo. Eu vou editar isso, não vou ter falado besteira. A ideia é trazer, quando sair a verba, né? A gente Sim, poder promover a vinda deles, exatamente. Tá. Então, vamos encerrar agora, eu vou fazer o encerramento, tá, gente? Então, Christian, a gente fica muito contente, a gente está muito agradecido pela troca que você veio fazer com a gente. A gente foi muito rico mesmo, foi. E eu queria ver se tu quiser dar antes de passar para os meus colegas, dar dar uma conversa final, um recado final, né? Para quem tu quiser, ou para como tu achar melhor. Né? É um recadinho final, por favor. Certo. Bom, eu acho que, primeiro, agradecer esse convite, né? Dar voz aos outros é sempre algo incrível e importante. Eu costumo dizer que a educação ela precisa ser o mais abrangente possível, né? Hoje, a minha ferramenta é a fotografia, é o vídeo, é estudar, né? Então, eu tento sempre, tudo que eu aprendo, eu tento passar para esses jovens para que eles possam também perpetuar, né, o ensinamento. Eu acredito que não só na minha área, mas que em todas as áreas seja necessário, né, para a gente não esconder o que a gente sabe, né, sempre passar para os outros. Eu acho que isso é muito importante. Agradeço muito esse convite, fica o convite aí,
Se alguém quiser entrar em contato comigo, né, me seguir nas redes sociais, é super fácil me procurar, é só Passa as escrever. redes sociais e a do Instituto pra gente, daí a gente deixa aqui e depois a gente coloca. Show. O meu é @Pelige em qualquer rede social, e do Instituto é Instituto Social 10, com o 10 número, né? Então, fica aí o convite, né? Pra gente trocar uma ideia, quem quiser me chamar também, a gente vai conversando. Muito obrigado, pessoal. E Michelle e Alexandre, agradecer vocês, né, também pelo trabalho incrível. Eu já disse para vocês que eu acho que o trabalho que vocês dois estão fazendo é maravilhoso, né? Querem dar algum recado final também? Alguma coisa? É só agradecer, né, a participação do Pelige. É um colega que eu tenho muitas trocas também, né? E eu, assim, poder unir, né, dois lugares em que eu atuo, como o Instituto Federal Porto Alegre e os Centros da Juventude, eu acho que isso, para mim, assim, é uma emoção muito grande, porque sempre que a gente pensa o jovem, né? A nossa juventude, claro, temos as crianças, né? Enfim, temos. Mas eu acho que a juventude, não querendo ser clichê, né? Mas eu acho que é eles que vão dar o tom, né? Desse presente, desse futuro que está aí, né? Então, eu até gosto de quero deixar uma citação da Cora Coralina, né? Que ela fala: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, é um aprendizado semanal que eu tenho com eles, assim. Então, é um espaço incrível, né? Estar aqui no PET também, participar desses projetos de extensão é coletivo, né? Todas as decisões que a gente toma são coletivas. Então, eu fico muito feliz, assim, com a presença de vocês, dos colegas, de estar aqui, né, conversando, falando das nossas experiências, das mudanças que estamos promovendo também na vida desses jovens, né, agora falando como educadora também social, né. Então, é um trabalho, assim, que a gente faz com muito orgulho mesmo, né, já estou há 3 anos, então, para mim, assim, foi um divisor de águas na minha vida, e então eu levo isso, assim, com muita responsabilidade, né, e sempre pensando neles, assim, tudo que a gente puder, né, fazer pela nossa juventude, a gente vai estar fazendo. É isso, obrigada. Alexandre? Eu queria agradecer também a todos, ao Rafael pelo convite, ao Pelige pela participação, pelo relato tão enriquecedor, a Michelle, minha parceira, né, de gestão ambiental, e também falar que o projeto ele nasceu e está se desenvolvendo, né? E temos novidades também para ele mais adiante, né? Novas comunidades que a gente está já trabalhando, e também dentro da comunidade do CJ e do da ocupação Maria da Conceição Tavares, dar seguimento, né? Esse projeto ele está ainda em desenvolvimento e esperamos colher bastante frutos dentro dele, né? Tanto para a comunidade quanto pessoal, né? E para a instituição também, para o IFE, né? Essa união é muito importante. E é isso, gente. Obrigado por tudo, tá? Quero agradecer também a todos que escutaram até aqui, né? Eu vou deixar o convite aqui para seguir o PET no Instagram, né? Nas nossas redes sociais, @pet.gestãoambiental, né? E assistir os outros episódios do nosso podcast também, que esse é o 18º, então tem bastante conteúdo para assistir. Então, nos vemos no próximo episódio. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Perfeito, gente. Muito Valeu. obrigado. Foi ótimo. Foi muito bom. Obrigado mesmo. Agora, gostei demais. Assim, parabéns mesmo. Assim, parabéns pelo projeto mesmo. Assim, é muito legal pelo trabalho. Então tá, gente. Boa noite. Boa noite. Desculpa esse horário, né? Oi. Bem capaz. Tá tudo certo. Tô de férias. Por mim, eu
ficava mais 2 horas conversando. Ele estava preocupado, Pelígio. Eu disse assim, não, o Pelígio gosta de conversar, ele vai falar. E foi ótimo, foi ótimo. O nosso podcast tem 45, 50 minutos. A editando vai dar mais ou menos isso, não se preocupe. Né? Logo que sair, é um outro colega nosso que edita. Logo que sair, a gente te manda daí. Manda o link. Primeira mão. Primeira mão, né? E a gente posta no Insta também e tudo, e a gente já marca daí vocês. O Pet segue vocês lá? Não sei, acho que não. Instituto Social, não sei. Então eu já sei que eu se já der vou para botar fazer. Eu não sei se dá para fazer um collab, Pelígio. Tem que pedir a gente consegue. Eu posso fazer com projetos, sim. A gente só não está podendo fazer hoje com pessoa física. Assim. Entendi. Legal. O Pet não segue, vou seguir. E vou seguir você também. Na verdade, do Instituto a gente pode. É só pode. o CJ lá que não. Isso, o Instituto Social 10, isso. Fazer um collab com eles. Tá. Aí o Pet vai te seguir também. Te agradecer de novo, tá? Te conhecer, foi uma honra para mim. E o teu relato, o teu conhecimento. E tomara que a gente se cruze aí com mais projetos, mais ideias, né? Valeu mesmo. Tomara. Obrigadão aí. Obrigado, Cristiano. Valeu mesmo. Muito obrigado. Valeu. De coração. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Valeu. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa e vocês lá de novo, esse ano, né? Ou ano que vem no máximo, né? O pessoal vai continuar, né, com o projeto. Sim, né? Então... sim, a ideia é continuar. Isso aí. Até mais, gente. Muito obrigado. Valeu. Boa noite para ti. Boa noite. Tchau. Tchau.